Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Redentor Jesus Cristo e dizer da minha alegria de estar aqui mais uma vez. Dessa vez as circunstâncias não são tão agradáveis por causa do falecimento de meu pai. Mas por outro lado, o meu coração está bastante consolado, confortado, com a certeza de que Ele está na glória, contemplando aquele que o redimiu lá no Calvário. Isso nos traz uma esperança maravilhosa, essa certeza. Saber daquilo que Cristo fez por nós, saber que o amor de Deus jamais se apartará de nós e jamais poderemos ser separados desse amor. Isso nos faz ter esperança suficiente para viver e segurança suficiente para morrer. Por isso que o meu pai partiu tranquilo, porque ele sabia que o lugar dele estava preparado na glória. Vamos abrir as Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6. Apocalipse 20, de 1 a 6. Vou pedir desculpa aos irmãos, mas eu vou fazer a leitura na lista atualizada, porque as minhas anotações estão aqui e eu vou precisar segui-las. Então, Apocalipse 20, de 1 a 6, mas acompanhe na sua Bíblia, vai dar tudo certinho, a linguagem é bem parecida. Apocalipse 20, de 1 a 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o, e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto, pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Meus queridos, existe uma razão porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse assim: eu prefiro morrer e estar com Cristo, porque isso é incomparavelmente melhor. E ele também disse nessa mesma passagem, Filipenses 1, 21, ele disse assim: viver é Cristo, e morrer é lucro. Por que será que Paulo disse essas coisas? Ele disse isso tudo porque a morte para o cristão não representa algo assustador, um perigo, alguma coisa ruim a não ser para aqueles que permanecem, ficam longe das pessoas amadas. Mas a morte, para aqueles que partem, representa a coroação. Por isso Paulo disse assim: eu estou pronto para receber a minha coroa de glória. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Porque o Evangelho nos dá uma segurança maravilhosa. Segurança suficiente para morrer tranquilo com Cristo. E é por essa razão que Romanos 8, 18 também diz assim. Romanos 8, 18. Abra sua Bíblia lá para você acompanhar comigo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória
a ser revelada em nós. Então, isso significa que a glória por vir é muito melhor do que qualquer coisa aqui nesse mundo. Por isso que quando nós sofremos aqui, esse sofrimento ele fica totalmente sem importância alguma quando nós pensamos na glória que será revelada em nós. Paulo também diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A igreja, naquele tempo em que João recebeu estas revelações, era uma igreja perseguida. Não era fácil ser cristão naquele tempo. Final do primeiro século, o imperador Domiciano estava arrasando os cristãos por toda parte. Havia uma instituição chamada Concília, e essa instituição ela tinha carta branca para julgar, condenar e executar a sentença de pena de morte contra aqueles que não confessassem César é Senhor. E essa concília tinha sido responsável pela prisão de muitos cristãos, inclusive o exílio de João, que estava na ilha de Patmos, banido. Muitos cristãos haviam sido queimados em praça pública, outros no Coliseu de Roma, alguns já tinham sido devorados por bestas feras, também por leões lá em Roma. Alguns cristãos estavam tendo seus bens confiscados, perdendo o emprego, perdendo o sustento, simplesmente porque se recusavam a confessar: César é Senhor. E lá em Apocalipse 5, nós vemos João chorando, porque o livro precisava ser aberto, mas ninguém era digno de abrir o livro. E ele chorava porque se o livro não fosse aberto, então os intentos de Deus não se cumpririam, não seriam manifestados, o governo paralisaria tudo e não haveria esperança para a igreja. Mas então o anjo disse assim: ele venceu para abrir o livro, então não chores. O Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, venceu para abrir o livro. E então Jesus vai abrindo o livro. E aquilo significa que tudo estava debaixo do controle de Deus, o sofrimento da igreja tinha um ponto final, haveria de cessar. João então entende isso e aquilo o consola. E então ele entende que Deus está governando a história. Tudo está debaixo do governo providencial de Deus. É isso que os selos vão mostrar, à medida que eles são retirados e o livro é aberto. Então, irmãos, dá para perceber quão grande consolação João recebeu naquele tempo, quão grande consolação a igreja recebeu naquele tempo, debaixo de provação, debaixo de perseguição. Eles precisavam entender que Jesus Cristo é o vencedor. Por isso, nós podemos dizer que o tema central de Apocalipse se encontra em Apocalipse 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Então a igreja precisava saber que em Cristo Jesus eles eram mais do que vencedores. Eles deveriam então ser encorajados por essas revelações maravilhosas. O livro de Apocalipse não fala só do futuro, como algumas pessoas pensam. Aliás, Apocalipse significa revelação, que é a primeira palavra que aparece no livro, revelação de Jesus Cristo, que João, então, assim recebeu. Foi transmitida a João. E o livro de Apocalipse, ele é composto de 7 narrativas paralelas, ou então, você pode entender que são narrativas dos mesmos fatos, porém, com alguns pequenos detalhes sendo inseridos à medida que as revelações são dadas. Nós chamamos isso de paralelismo progressivo. Então é a história da humanidade. O livro de Apocalipse fala da história da humanidade. Ele fala mais de passado e de presente do que de futuro.
Mas quando ele fala de passado e presente, ele está mostrando que Deus está governando tudo. E até o sofrimento da igreja faz parte desse projeto de Deus, embora nós não entendamos por que isso acontece. E hoje, a igreja está sendo perseguida. No Facebook, você pode ver algumas pessoas usando aquela letra árabe, o N, o Ni, de Nazareno. Eles marcam as casas dos cristãos com aquela letra. E se eles não abandonarem o cristianismo, eles são mortos. Isso está acontecendo agora no Iraque. Então, até mesmo esse sofrimento da igreja está debaixo do governo providencial de Deus. Todas as coisas. A igreja, então, deve respirar aliviada, sabendo que tudo está debaixo da providência maravilhosa de Deus. Esse texto está na parte final do livro de Apocalipse. Ele vai narrar aquilo que acontece no presente em relação ao nosso adversário e vai narrar também aquilo que acontece no presente em relação àqueles que morrem e estão com Cristo exatamente agora. E também fala do que acontece quando o cristão de fato parte, ainda que com sussurros e não com brados retumbantes. Mas nós podemos entender algumas coisas sobre esse governo providencial de Deus envolvendo a igreja, envolvendo o grande inimigo da igreja, que é Satanás. A primeira coisa que nós podemos perceber está nos versículos 1 a 3, diz respeito à prisão de Satanás. Eu quero mostrar para vocês nessa noite que a prisão de Satanás representa o avanço missionário da igreja. A prisão de Satanás representa o avanço missionário da igreja. O texto diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto. Pouco tempo. Veja bem, esse texto tem promovido muita confusão por entre os cenários teológicos no mundo inteiro. Porque o que significa isso? O que significa esse milênio? O que significa essa prisão de Satanás? Então tem as teorias milenaristas que acreditam que o milênio é um período literal de 1000 anos. Então eles dizem que Satanás será preso durante 1000 anos e durante esse período Cristo vai reinar exatamente aqui, na Terra, como um presidente da República ou como um rei qualquer aí, ele vai dominar aqui, exatamente aqui durante 1000 anos. E a igreja, sim, vai dominar com ele, vai ser um período muito bom, de muita paz, de harmonia e etc. e tal. Há uma outra maneira de interpretar essa passagem. Nós podemos entender esses 1000 anos como sendo um período extenso. Esse número não é um número literal, 1000, mas figurado. O problema dos milenaristas é que eles dizem que esse número aqui é literal, mas outras passagens de Apocalipse eles interpretam simbolicamente. Então, o que é simbólico e o que é literal? Nós precisamos entender que a literatura apocalíptica, ela é puramente simbólica. Fala de animais esquisitos, com 7 cabeças, como a besta que emerge do mar. Fala de números, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 dias, 42 meses. Quer dizer, se nós interpretarmos literalmente essas passagens, nós vamos ter problemas, não vai fazer sentido. Então, eu prefiro uma interpretação que faz jus ao significado desses símbolos, chifres, números, tudo isso tem significados dentro da literatura apocalíptica. Se você estudar um comentário sobre, por exemplo, o livro de Daniel, você vai ver como que isso é real nas Escrituras. Frequentemente nós vemos essa literatura, e ela não deve ser tomada, e jamais foi tomada na história da interpretação judaica e cristã nos primeiros séculos de forma tão literal assim. Mas fazendo jus à natureza desse tipo de literatura.
Então, o que significam esses 1000 anos? Esses 1000 anos significam um período longo, extenso, determinado. 1000 em Apocalipse significa isso. Um número grande. Não determinado, mas grande. Não tão claro para nós, claro e determinado por Deus, para Ele. Mas para nós apenas um período extenso. E o texto diz que o anjo desceu do céu, ele tinha na mão a chave do abismo, ele tinha o poder, a autoridade para subjugar o inimigo, e ele então o faz, ele segura o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prende por esse período extenso, 1000 anos. Esse período extenso é exatamente o período que compreende a ressurreição e a ascensão de Cristo, a sua exaltação até a sua segunda vinda. É o período que é chamado na Escritura de os últimos dias. E nesse período Satanás está preso, ele está subjugado, ele está impedido de fazer certas coisas. Que coisas? O texto diz, ele não vai mais seduzir as nações, ele não vai mais enganar as nações, até que se completem os 1000 anos. Se você olhar para a história, você vai ver que era exatamente isso que Satanás fazia no passado. No Antigo Testamento, apenas Israel tinha acesso à revelação de Deus. Apenas Israel tinha acesso ao culto correto, conforme revelado nas Escrituras. Somente Israel teve acesso às teofanias, às revelações proféticas, aos relatos históricos inspirados por Deus, revelando a vontade de Deus. Com poucas exceções, como os ninivitas que creram e se arrependeram na pregação de Jonas, como Naamã, que creu também, como Nabucodonosor, que nós vemos muitos indícios de que ele também creu na pregação de Daniel, especialmente após os seus 7 anos de loucura. Essas são exceções, como Raabe, como Rute, que era moabita. Mas, no geral, o que nós vemos são as nações cegas, enganadas, servindo aos deuses, os mais variados. E quando Jesus vem, ele diz assim, eu vim para as ovelhas que estão aqui no aprisco, os judeus. Mas ele fala para os discípulos, vocês vão ajuntar ovelhas que não são desse aprisco. Por quê? Porque vai chegar um momento, estava para chegar o momento em que Satanás estaria restrito na sua atividade de seduzir e enganar as nações. Então seria a hora e a vez da igreja missionária. E o que acontece? Os apóstolos começam a pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e o evangelho vai atingir os confins da terra. É a hora da plenitude dos gentios. Antes eles estavam cegos por Satanás, mas agora Satanás não os seduzirá mais. Qual foi o grande sinal para isso? Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, os galileus falaram em outros idiomas que não apenas os idiomas falados pelos judeus, especialmente o hebraico, o aramaico, e também o grego. Eles liam muito o Velho Testamento em grego, a Septuaginta. Mas, de repente, um judeu que era de Roma estava ouvindo um galileu que nunca tinha estudado o idioma latino, ouvindo latim. Mas ouvindo o quê? As grandezas de Deus. Porque as grandezas de Deus eram proclamadas apenas na língua dos judeus, mas agora as grandezas de Deus vão ser proclamadas em outros idiomas. Porque Satanás está restrito. E é isso de fato que nós vemos. Jesus disse assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos, onde? Todas as nações. A porta está aberta, escancarada, para que o evangelho seja pregado nas nações. E esse é um sinal maravilhoso, poderosíssimo da volta de Cristo. Ele disse, eis será pregado este evangelho a todas as nações, para que o cenário seja preparado para a sua volta. Satanás, então, fica impedido de cegar e seduzir as nações. Isso não significa que Satanás não pode fazer nada. Não, ele ainda continua agindo. Pedro escreveu, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, uma recomendação muito séria a respeito de Satanás. Ele diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar.
Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Satanás ficou apenas restrito na tarefa de seduzir as nações, mas ele age, ele se opõe à igreja, ele semeia engano, ele pode fazer essas coisas. Nós vemos engano e mentira sendo espalhados pela história da humanidade no período medieval. Em outras épocas também, nós vemos sempre a operação do erro na história da humanidade. Então, quer dizer, ele faz coisas, ele ataca a igreja, ele semeia falsas doutrinas na igreja. Sim, ele é nosso inimigo. Mas ele está restrito, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Você vê como que Deus é soberano no governo providencial dele. Eu já vi uma figura que eu acho muito interessante. É como um cabo de aço que as pessoas às vezes colocam no chão e prendem um cachorro nesse cabo de aço. Aí deixa o cachorro correr para lá e para cá. Então ele pode correr, pode se movimentar, mas ele não sai daquele espaço ali. Ele está restrito. Agora, é claro que se você entrar na área dele de ação, no espaço dele, ele vai te atacar, se ele for bravo. Mas ele não pode fazer nada mais do que aquilo que está restrito ao seu espaço ali. Assim é a prisão de Satanás. Ele está restrito, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Então, meu irmão, isso significa que agora é a tua vez de pregar o Evangelho, de testemunhar de Cristo para o teu colega de trabalho, para o teu colega de faculdade, sem ter medo. Porque foi Cristo, com seu poder maravilhoso, que esmagou a cabeça da serpente, foi Ele que deu então essa autoridade para que o anjo prendesse Satanás, e assim que a sua autoridade ficasse restrita, sua ação fosse restrita. Então fale de Jesus, fale que o Evangelho transformou sua vida, fale que esse Evangelho pode transformar a vida daquele seu amigo, seu colega. Não tenha vergonha disso. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aproveite as oportunidades para fazer isso. Uma vez estava sepultando, eu contei hoje de manhã, estava sepultando a avó da Lígia, e o meu sogro, conversando comigo sobre a questão da morte, e o que vem depois da morte, ele ficou com uma pulga atrás da orelha, porque eu conversei com ele, expliquei a questão do Evangelho, falei da punição, falei que ele precisava se arrepender e crer, e então ele começou a ler a Bíblia, e creu no Evangelho. Então é assim, meu irmão, aproveite a oportunidade que o Senhor te dá para testemunhar de Cristo, porque Satanás está restrito nas suas atividades, então agora é a hora e a vez da igreja missionária. Mas deixa eu falar agora um pouquinho sobre o que acontece com aqueles que já partiram. Como eles estão agora, o que eles estão fazendo? O texto diz assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês nessa noite é a respeito do reinado de Cristo. O reinado de Cristo com a igreja. E a primeira coisa que a gente vai ver em relação a esse reinado é o seguinte, o reinado de Cristo com a igreja é no céu. Por que eu estou falando isso? Que o reinado de Cristo com a igreja é no céu. Porque o texto diz, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Se você observar o livro de Apocalipse, capítulo 4, naquela descrição do trono de Deus, você vai ver que esse trono está localizado no céu. Já começa por aí. E os tronos daqueles que são os redimidos estão também ali em torno desse trono no céu. E o texto também diz assim, eu vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. É por essa razão que nós temos que entender que esse reinado de Cristo é no céu e não aqui na terra como os milenaristas defendem. Se fosse aqui na terra, não faria sentido falar de almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Que almas são essas?
são as almas, os espíritos desincorporados, daqueles que morreram perseguidos por causa do Evangelho. Eles honraram a Cristo, foram fiéis ao Senhor e perderam literalmente a cabeça, foram decapitados. Por causa do testemunho de Jesus. Se fosse um reinado aqui na terra, então, no mínimo, faltaria alguma coisa. Estaria faltando a cabeça. Eles estariam incompletos. Mas por que fala dessa forma? Descreve eles como almas e não como corpos. Porque nós só vamos recobrar o corpo depois da nossa morte na ressurreição do último dia. É por isso que eles são chamados apenas de almas dos decapitados. Porque isso aqui é uma referência ao estágio intermediário entre a morte e a ressurreição. Ou seja, no céu, com Cristo. É lá que Cristo reina. Se você observar, a Escritura mostra exatamente isso. Hebreus 1:3 diz que Jesus, ele assentou-se à direita da majestade, onde? Nas alturas, no céu. E lá em Atos, no capítulo 1, quando narra a ascensão de Cristo, a palavra de Deus diz que ele foi elevado às alturas e sumiu com as nuvens no céu. Jesus foi para o céu. Ele foi exaltado dessa forma. E é lá que ele reina. Nós não temos que esperar a inauguração do reino. Já foi inaugurado. Jesus já reina hoje. Isso é maravilhoso. E esse reino acontece lá no céu. E aqueles que já partiram, aqueles que não adoraram a besta, que não se curvaram diante do sistema de governo anticristão, aqueles que não se curvaram diante da falsa religião, que pode ser entendida como qualquer heresia, qualquer religião que não seja aquela que brota do Evangelho de Cristo, da Palavra de Deus. Eles não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem, não receberam marca na fronte e na mão, quer dizer, não pertenciam mais a esse sistema mundano, que está aí a serviço de Satanás. Não, eles têm um outro Senhor que não é César, eles têm um outro Senhor que não é o governo, que não são as coisas do aqui e do agora. O seu Senhor é Jesus Cristo. Então, por isso, não tem a marca na fronte e na mão, diz o texto, viveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. São aqueles que já partiram para a glória. É por isso que eu estou consolado depois do que aconteceu na semana passada. Porque eu sei que meu pai está reinando com Cristo agora. Ele não faz parte mais da igreja militante, mas ele faz parte da igreja triunfante. Ele já foi coroado de glória. Já não tem mais sofrimento, nem dor, nem pranto, nem luto, nada disso mais para ele. Só o gostinho da vitória. Só o desfrutar das delícias com Cristo, reinando com Ele durante esse período até momentos antes da volta do Senhor Jesus Cristo, quando é necessário que Satanás seja solto por breve tempo. Para vocês, aliás, a terceira coisa, mas é a segunda coisa sobre o reinado de Cristo com os santos. É o seguinte, o reinado de Cristo é com todos os santos. O versículo 5 diz assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Todos os santos estão incluídos aqui. A prova disso é que ele diz que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. O que são esses restantes dos mortos? São aqueles que não creram em Cristo Jesus. São aqueles que morreram incrédulos, rebeldes contra o Senhor. São aqueles que morreram fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, aqueles que eram, por natureza, filhos da ira, e não foram redimidos. Então, retirando todos esses rebeldes, sobram todos os santos, e esses
todos os santos, eles estão reinando com Cristo. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, partir e estar com Cristo. Essa é a primeira ressurreição. Não há nada de tão misterioso assim aqui nessa passagem. Sabem por quê que o texto diz dessa forma? Primeiro, porque a igreja estava sendo perseguida e ela precisava ser encorajada. Então a morte não é retratada como uma coisa ruim, mas ela é retratada como a primeira ressurreição. Porque é aquele momento em que o crente, ele deixa de andar por aquilo que, apenas pela fé, e agora ele vai andar por aquilo que ele vê. É como Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Isso equivale a essa primeira ressurreição. Aqui nós estamos falando de uma forma diferente daquilo que nós estamos acostumados a ler em outras passagens, como se a primeira ressurreição fosse a ressurreição espiritual, quando alguém crê no Senhor. Sim, de fato, isso significa receber vida. Alguém não pode crer em Cristo sem receber a vida, mas nós temos que entender que o livro de Apocalipse ele é um pouquinho diferente, a linguagem é diferente, linguagem simbólica. Ele está falando aqui de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, porque vai reinar com Ele, vai estar com Cristo. Então todos os santos que partiram estão reinando com Cristo agora. Eles estão desfrutando das delícias de estar na companhia do Senhor Jesus. Eles agora estão contemplando o Redentor deles, literalmente, e não mais necessitando da fé, como nós. Nós só podemos enxergar o Senhor Jesus hoje com os olhos da fé. Eles não. A fé é só enquanto a gente está aqui. Mas quando a gente está lá, aí é a presença total, é a comunhão plena, imperdível com o Senhor. É por isso que é muito melhor partir e estar com Cristo. É por isso que o crente não tem que ter medo da morte. O pai estava já bastante enfermo e eu vim visitá-lo no começo do mês de julho. Eu falei para ele assim: pai, eu sabia que era a minha última conversa com ele. Eu falei para ele assim: pai, lute com todas as tuas forças contra essa enfermidade. Ele tinha câncer. E é interessante que no dia que ele soube que ele tinha câncer, ele ficou chateado, não por ele mesmo partir ou pela morte em si, mas porque ele não ia completar os 50 anos de casado com a minha mãe. Olha só, quer dizer, ainda estava preocupado com a minha mãe, e não com ele mesmo. E minha mãe falou: não se preocupa com isso não, meu bem. Se o Senhor te levar por causa dessa enfermidade, eu vou continuar sempre, como que casada com você. Ela falou uma coisa assim tão interessante. E aí o meu pai fez uma oração naquele dia. Ele disse assim: olha, Senhor, se é assim que o Senhor quer ser glorificado, se essa é a tua vontade, eu estou disposto, eu aceito. Eu me submeto à tua vontade. O crente piedoso, verdadeiro, vai orar assim. Ele não vai ter medo da morte. Então, eu estava ali com meu pai conversando, eu disse para ele assim: olha, pai, Deus deu recursos para lutar contra essa enfermidade, então lute. Faça o tratamento que tiver de fazer, no fim nem deu tempo. E o Senhor o levou antes mesmo de começar o tratamento. Mas eu disse para ele assim: agora, se o Senhor perceber que Deus vai estar te chamando, que o Senhor vai mesmo, então não tema. Fale como Simeão, que disse assim: agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eu disse: pai, o Senhor não viu o menino Jesus como Simeão viu, mas o Senhor viu essa salvação com os olhos da fé, então não tema, não tenha medo, não se preocupe com nada daqui, nós vamos cuidar da mamãe, o Senhor vai cuidar da mamãe, nós vamos ficar chateados, mas depois o Senhor vai curar a nossa dor, vai com alegria para a glória encontrar com o teu Redentor. Ele disse: é isso mesmo, eu sei, meu filho. E Deus me deu o privilégio de ter sido a última pessoa que conversou com meu pai, mesmo eu estando lá nos Estados Unidos. Me perdoem falar tanto assim dessa minha última experiência com meu pai, mas é porque aconteceu recentemente, eu estou muito impressionado ainda com tudo isso.
E lá dos Estados Unidos eu liguei e a nossa amiga falou assim, seu pai está aqui, quer falar com ele? Ele está bem aqui. Vocês já ouviram falar naquele negócio que a pessoa melhora para a morte? Aconteceu isso com meu pai. Ele deu uma melhorada, e aí foi na hora que a Mabel falou assim, fala com teu pai aqui. Aí eu falei, e aí pai, o senhor está bem, o senhor está forte? Como é que está o seu espírito? Aí ele assim, falou assim, com muita dificuldade, meu espírito está forte, estou confiando em Deus. Vocês estão entendendo? É assim que nós temos que viver, irmãos, seguros, ainda que na hora da morte. Por quê? Porque a promessa de Cristo é essa, é uma experiência maravilhosa, não é ruim, tanto é que Apocalipse chama de primeira ressurreição, e é feliz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Jesus Cristo disse a Pedro assim, sobre esta pedra, aquela confissão de Pedro, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é santo, é bem-aventurado, é feliz o crente que experimenta a morte, porque sobre ele não tem segunda morte. A morte como uma imposição penal, como penalidade foi paga por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. A morte eterna, a separação definitiva de Deus, foi paga por Cristo Jesus, foi sofrida, experimentada, vivenciada por Cristo lá na cruz do Calvário. Então, meu irmão, não tema a morte. Se você perceber que ela está se aproximando. E, aliás, ela está bem perto, né? Porque a Bíblia diz que nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Não tenha medo dela. Porque sobre a tua vida, meu irmão, não terá a segunda morte, não haverá a segunda morte. A segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Eu creio que isso pode nos encorajar bastante, porque a situação não é boa. A gente pensa que a situação não é boa só no Brasil, não é? Quando nós vemos aí rumores de sistemas ditatoriais sendo implantados, a gente fica com um prognóstico muito ruim para o futuro no Brasil. Mas não é só aqui não. Qualquer lugar no mundo há um clima de insegurança muito grande. Muita gente com medo do que pode acontecer no futuro por causa das ameaças de Coreia do Norte, China e etc. e tal. Nós temos algumas incógnitas aí a serem desdobradas ao longo da história. Mesmo lá na América, eles não se sentem confortáveis com a situação em que eles estão vivendo. Eu digo isso porque eu moro lá e eu vejo como eles se preocupam com isso. Hoje, os Estados Unidos da América têm uma dívida trilionária e credores que não são fáceis de lidar. O primeiro deles é a China. Eles vivem assim. E agora? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Vocês precisavam ver como que as igrejas estavam orando pela nação americana agora nas eleições para deputados, senador e etc. Eles estão muito preocupados e inseguros também. O que fazer nesse momento? Descanse no Senhor, meu irmão. Confie em Deus, porque Ele está no trono. No ano da morte do rei Uzias, Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Depois de um reinado de 52 anos, um reinado bom, satisfatório, e agora como é que vai ser? Então ele tem a visão daquilo que é certo. Ele é o soberano. Tem essa visão, meu irmão. Confia no Senhor. Não se desespere quando você perceber que o seu candidato não está em primeiro lugar nas pesquisas, ou que aqueles que defendem coisas terríveis como aborto, união homossexual e outras aberrações mais estão no poder. Não se desespere por causa disso, porque quem está no poder mesmo é Deus. Mas não desista, ore. Cumpra a tua missão aqui na terra, mas com os olhos lá no céu. Porque a nossa pátria mesmo não é aqui. Aqui nós só somos forasteiros e peregrinos. A nossa pátria está no céu. E Paulo disse, pensai nesse lar lá no céu. E se você estiver
sofrendo, ou se um dia você vier a sofrer com uma enfermidade grave, não tema a própria morte, porque a morte para o cristão é uma coisa boa. Vai ficar livre das dores, do pranto, para sempre. Vai participar da primeira ressurreição, porque ele vai morrer e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então faça como Paulo. Pense nas coisas lá do alto, que não são visíveis. E aí você não vai desanimar, porque a vitória é dele, do Senhor Jesus, e ele compartilha conosco a sua vitória para sempre. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor.